Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia aqui gravando esse vídeo. É muita satisfação estar aqui, tá? E você que gosta de estudar a Bíblia, tem curiosidade sobre a Bíblia, tá? Esse vídeo aqui é para você, tá bom? Se você tem uma certa curiosidade e quer só reforçar a respeito do assunto que eu vou falar hoje, não tem problema. Mas esse vídeo é voltado para pessoas que estão começando a estudar a Bíblia, que estão vivendo um momento assim de descobertas, né? Então, vamos lá? Eu quero falar a respeito hoje do período interbíblico, tá bom? Por quê? Porque é um período assim que muitos perguntam para mim, né? Muitos que estão estudando a Bíblia, eles vêm e me perguntam assim, mas irmão Maciel, por que tem aquela folha branca na Bíblia? O que é aquilo ali? Porque tem algum sentido aquilo ou não, ou só é uma divisão? Sim, é uma divisão. O período interbíblico, ele inicia-se no final do Velho Testamento e termina no começo do Novo Testamento, tá bom? O Velho Testamento acabou, inicia-se o período interbíblico, que é aquela folhinha branca. Começo do Novo Testamento, começo do livro de Mateus ali, finaliza-se o período interbíblico, para você entender, tá? Aquele período ali, ele durou por cerca de 400 anos, tá bom? Cerca de 400 anos o período interbíblico durou. Ele também é chamado de o silêncio profético, porque foi 400 anos que Deus ficou em silêncio sem falar com o homem, tá? Dentro desses 400 anos, Deus não usou nenhum profeta, Deus não falou com o homem de maneira nenhuma, tá? Simplesmente silenciou, ok? Então, esse é o chamado período interbíblico ou intertestamentário, tá ok? Vamos lá. E aconteceu que alguns eventos nesse período intertestamentário de 400 anos, alguns reinados, alguns governantes tomaram o poder, né? E eu queria estar falando um pouco a respeito dessa cronologia, tá? Para você que tem curiosidade em saber, ter conhecimento, ok? Vamos lá? Quem reinou neste período? Nesse período de 400 anos, por volta de 400 anos. Quem reinou, irmão Maciel, nesse período? Então, é o seguinte, primeiro a gente tem que entender os grandes reinados, os grandes impérios da Bíblia, né? Que vem desde lá de Gênesis até o presente momento, que é o período interbíblico, né? Então, para a gente entender isso aí, vamos começar lá. A gente vai lá, a gente chega lá em Gênesis, a gente vê o período do grande império egípcio, né? Naquele tempo, a nação egípcia era o grande império da época, tá? Eles eram o grande império da época. Então, vamos lá, vamos seguir. Depois do império egípcio vem quem mesmo? Vem o império assírio, tá? Aquele império que escravizou Israel, né? Misturou os povos. Depois veio o império babilônico, o império de Nabucodonosor, né? Aquele império grande, aquele poderoso Nabucodonosor, né? Depois veio o império, com o fim do império babilônico, que foi o final do cativeiro, né, de Israel. Veio o império Medo-Persa, tá? Império Medo-Persa. Então, a gente vê ali no império Medo-Persa ali que foram mais ou menos 200 anos ali de reinado, do reinado do império Medo-Persa. Isso na Bíblia, tá? 100 anos do reinado Medo-Persa tá na Bíblia. Tá ok? Tá por volta de 100 anos ali, tá na Bíblia. Os outros 100 já não se encontram mais na Bíblia. Ele entra nesse período intertestamentário. Tá ok? Então vamos lá. Aí a gente encontra lá o período Medo-Persa. Foi reinado, Ciro tomou lá, né? Aí foi lá Dario, Ciro. E após os 200 anos de reinado Medo-Persa, entra em cena agora um reinado do Ocidente, que é chamado, um reinado muito famoso, que é de Alexandre o Grande. Ele vem, ele toma
ele toma Jerusalém e passa a dominar ali, e dando início ao período helenista. Tá? Deixa eu passar aqui acabei me empolgando aqui. Olha lá, Medo Persa, né, como eu estava falando. Cerca de 538 a.C. até 330. Cerca de 200 anos. Depois entra quem? Alexandre o Grande. Opa, deixa eu voltar aqui. Entra Alexandre o Grande. 333, 300, até por volta ali de 166, ele deu início ao período helenista. Mas, irmão Maciel, isso aqui, morte 323, deixa eu te explicar. Ele tomou o poder em Jerusalém em 333. Por volta de 323 ali, com 33 anos de idade, ele morreu. Então, é dado o início do período helenista, onde os gregos tomaram toda a cultura, né? Eles deixaram todo um legado ali, né? Na cultura daqueles povos. Isso se chama período helenista. Então eles entraram em 333, foi dado início ao período helenista. E foi até por cerca de 166 a.C. Tá ok? Mas como ele morreu cedo, né? Então o que acontece? De 333 a 323 ali, foi reinado de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morreu. Quem assume agora? 4 generais, né? 4 dinastias, né? 4 generais. 2 foi para o ocidente e 2 ficou com o lado oriental, né? O lado palestino. E isso ficou... Quem eram eles? Seleucida e Ptolomeu. Então quem tomou a época palestina foi Seleucida. Depois, Ptolomeu. Ou seja, eles ficaram ali disputando aquele território durante 100 anos. Durante mais ou menos uns 100 anos ali, eles passaram a disputar aquele território. Então, o que acontece? Seleucida e os Ptolomeu guerreando ali. Então chegou um momento em que o Seleucida, mais ou menos por volta de 198 a.C., dominou novamente ali aquele território da Palestina. Só que os seleucidas não suportavam o povo judeu. Eles não aceitavam, eles queriam impor a cultura deles no povo judeu. Eles queriam impor para o povo judeu que eles adorassem o Deus deles. Eles, tanto que por volta de 175, aqui, ó, imposição contra os judeus, cerca de 175 a.C. ali, eles começaram a impor as regras deles, começaram a proibir os sábados, a proibir os cultos judaicos. E chegaram até os seleucidas chegaram até a sacrificar um porco, profanando o templo. Então existia um homem chamado Matatias. Este homem, ele tinha 5 filhos, e dentro dessa família começou-se ali uma revolta, chamada Revolta dos Macabeus, que eles se proporam a lutar contra esse governo de Epifânio, né? Conseguiram conquistar. Então derrubaram esse governo, conquistaram o poder, e por volta de 24 anos mais ou menos ali, os Macabeus ficaram ali dominando. E acontece que um dos últimos filhos, Simão, acabou iniciando do governo dos Asmoneus. Ele permitiu isso. Então, quando ele morreu, os Asmoneus, né, já estavam lá, né, governando aquele território. O governo dos Asmoneus mais ou menos durou por volta de 103 anos, por aí. Depois dos Asmoneus, foi onde teve a queda e a entrega para os Herodianos. Eles se renderam no ano 37 a.C., para Herodes o Grande. O Herodes lá, que a gente comenta na Bíblia, lá que a gente lê lá, está lá. Aquele homem mau, né? Então, esse foi, do período intertestamentário, foi o último que assumiu, dando início
a era governante, né, ao Novo Testamento. Tá ok? Então essa é a pincelada, tá? É uma pincelada só para você entender mais ou menos o período intertestamentário. Existem histórias, muitas histórias, envolvendo esses governos, tá? Envolvendo essas guerras. Existem governos dentro desses, das dinastias, né? As famílias, né? Um sucedendo o outro, os Ptolomeus, os Seleucidas. Existem bastante história, a história é bastante ampla, né? São 400 anos de história nesse período interbíblico. Então, só para você ter uma visão macro, né, da coisa, né? Vamos só revisar aqui, vamos só retomar aqui, de volta aqui. A gente estava falando quem reinou nesse período, né? Ali eu expliquei mais ou menos os grandes impérios da Bíblia, né? Até chegar no Medo Persa, né? Só para revisar. Medo Persa, depois veio o Alexandre o Grande, dando início ao período helenista. Depois veio os Ptolomeus e os Seleucidas, tá? Disputavam entre si o território da Palestina. Os Seleucidas, né, tomaram em 198, teve a imposição contra os judeus por volta de 175, tá? Onde houve a revolta dos Macabeus. Ali os Macabeus ficaram 24, 25 anos por volta aí. E os Amoneus reinaram durante cerca aí de 103 anos. E até chegar a entrega, a rendição ao Império Romano, aos Herodianos, tá? Essa é só uma pincelada para você entender mais ou menos o período intertestamentário. Tá? Vou ficar por aqui. Esse foi mais um vídeo. Eu sou o irmão Maciel.